novembro é estudarmos a reforma, sobre a reforma, um título muito interessante. E para isso vem a grande pergunta, né? Por que a reforma? Bom dia, sejam bem-vindas. Por que a reforma ainda é importante? De fato, algo muito antigo, né? Algo que nós, ano após ano, estamos estudando e fazemos questão de tocar nesse mesmo assunto todos os anos. Muitas vezes, muitos de nós até achamos, falando, poxa, mas os pastores vão falar novamente sobre a reforma. Poxa, já estou bem saturado desse assunto. Saturado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: jamais isso acaba saturando em nossas vidas. Por quê? Porque dia após dia nós estamos vivendo tempos difíceis. E os pontos importantes da reforma se tornam, assim, extremamente relevantes para os nossos dias, para, inclusive, a edificação da sua igreja, para fortalecimento da nossa fé, e assim por diante. Então, se torna extremamente necessário o estudo sobre a reforma. E a reforma nada mais é do que a palavra de Deus, né? Então, não tem como a gente não tocar nesse assunto. Muito bem. Para hoje, nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante, que é a cruz. E como proposta, os autores do livro traz para nós como saber o que é verdadeiro. Como saber, de fato, o que é verdadeiro acerca da cruz, acerca da teologia da cruz. E para isso eu preparei algumas coisas para a gente bater um papo aqui nessa manhã, para nós compartilharmos, tá? Então, todos os irmãos, tanto aqui que estão presentes e também online, têm a oportunidade de me interromper e fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, ok? Ao longo do nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a teologia da cruz, né? Conhecida muito mundialmente como a teologia crucis, ok? Então, para nós recapitularmos, então é inevitável tocar nesse assunto. Mais uma vez, em 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero, ele traz à tona, isso aconteceu nessa data, mas existiu também antes dele os pré-reformadores, que também lutaram bastante e até perderam a sua vida em prol da causa da reforma. Mas aprove a Deus que Martinho Lutero tivesse a oportunidade de apresentar as causas, e nós conhecemos como as teses de Martinho Lutero, né? As suas 95 teses. Então, ele apresenta, e isso causa um estranhamento muito grande dentro da Igreja Católica, né? Então, quem é esse monge que acaba se rebelando contra a própria igreja, questões específicas da palavra de Deus? E assim iniciava, então, o protesto de Lutero contra a Igreja Católica, muito conhecido pelos irmãos. Muito bem, para que nós entendamos um pouquinho qual foi a dinâmica após essa rebelião, que até então era considerada dessa forma pelo monge, o Papa Leão X, na época, determinou que Lutero deveria ser disciplinado, ou seja, pinçado do meio e ser disciplinado à parte, ok? Mas entregou essa tarefa a uma pessoa específica, que fazia parte da ordem agostiniana, e o nome dessa pessoa em específico, um superior ao Lutero, era Johann von Staupitz, ok? Como está aí e você está visualizando. Mas Staupitz propôs a Lutero, ao invés de discipliná-lo, propôs a Lutero que ele apresentasse essas teses aos teólogos ali. E ali, naquela ocasião,
havia 28 teólogos extremamente relevantes, estudiosos, mas Staupitz propôs a Lutero, falou, ao invés de eu discipliná-lo, eu vou propor a você que você apresente, assim como nós estamos hoje, em sala de aula, as suas teses para que seja discutido e você terá a oportunidade de explicar a sua tese e tentar nos convencer. E, de fato, foi isso que aconteceu. Bom dia. E ficou conhecido essa data, olha só, em 1518, 28 de abril, ficou conhecido como a disputa de Heidelberg. Então, foi essa data, em 1518, olha só, passaram-se alguns meses, já com aquela notícia bombástica, né? Mas agora chegou a data de Lutero apresentar essas teses. Notem que a história mostra para nós que ele apresentou e afixou nas portas da igreja, e eu quero lembrar aqui aos irmãos que a fixação das teses nas portas da igreja, na porta da igreja, não era um ato de rebelião, era comum. Na porta do seminário, vamos dizer assim, era colocado as questões na porta para que as pessoas, os teólogos, quando chegassem, pudessem tomar conhecimento daqueles assuntos e esses assuntos fossem discutidos em sala de aula. Então, a princípio, não foi intenção de Lutero nenhum tipo de rebelião. De forma nenhuma. Era comum aquele aspecto da fixação para dar início. É como se fosse um mural aqui, gente. Tem um mural dentro da sala de aula e para que o professor e nem os alunos esqueçam, está lá, foi afixado. Hoje nós vamos fazer isso. Hoje nós vamos estudar isso, vamos discutir sobre isso. Então, a intenção de Lutero, afixando as suas 95 teses, foi exatamente... Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos. A intenção foi essa, a discussão, ok? Mas o interessante, que é claro que nessa disputa de Heidelberg, não seria possível apresentar as 95 teses, ficaria muito pesado, ficaria muito difícil. E talvez o assunto em tese, naquele momento, não era abordar como um todo todas as teses de Lutero. Porém, Lutero apresenta dessas 95 teses, ele separou algumas delas, em específico, em 4 delas ele tentou defender e defendeu, ok? A sua posição com relação à teologia da cruz, teologia que nós vamos estudar um pouco hoje, ok? E essa teologia, ele traz essas teses, essa defesa, ele traz alguns pontos específicos, apresentando para aqueles 28 teólogos que estavam babando de vontade de agarrar ele pelo pescoço, lógico que teoricamente, né, academicamente, e pegá-lo no contrapé. Não é isso? Muito bem. A primeira tese que Lutero apresenta para aqueles irmãos, na verdade, aqueles homens, foi que não vale chamar de teólogo aquele que se preocupa em interpretar as coisas invisíveis de Deus com base nas coisas que foram criadas. Ok? Romanos 1:22, Paulo apresenta justamente uma questão e pontua a respeito desta loucura. Olha só o que ele diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, aqui o Lutero está querendo abrir os olhos daqueles homens que, com base na criação de Deus, na revelação de Deus visível, era impossível se basear nas revelações invisíveis de Deus. Nós não podemos nos basear na criação de Deus para entender alguns aspectos incomunicáveis de Deus.
Não tem como nós tentarmos entender aquilo que Deus não revelou até então de forma totalmente visível e fazer uma análise e de bater o martelo dizendo, é assim que é a respeito de Deus. Lutero está batendo nessa tecla dizendo, olha só, vocês não podem, e nós vamos ver mais à frente aqui, que hoje, inclusive hoje em dia, nós conhecemos alguns teólogos chamados teólogos da glória, e não teólogos que filtram as coisas diante da cruz, ao entendimento da cruz. Essa era a primeira defesa de Lutero acerca da teologia da cruz. Então, ponha no seu coração isso. É impossível nós entendermos as coisas invisíveis de Deus através daquilo que Ele criou, que é visível. É maravilhoso, eu não estou dizendo aqui para todos que não é maravilhoso a revelação de Deus por intermédio das coisas visíveis. É maravilhoso, mas é limitado. Nós somos limitados através das revelações visíveis de Deus. Nós não conhecemos profundamente o Senhor acerca das coisas que foram criadas. A segunda tese que ele bate na tecla, formando a sua opinião e trazendo conhecimento aos irmãos, porém, vale a pena chamar de teólogo aquele que entende as partes visíveis e de costas. Pastor, mas o que significa isso? Significa a teologia, a revelação de Deus que está por trás da mensagem da cruz. Nós acabamos de ler aqui o texto, para quem chegou agora, Colossenses 3, de 1, 4. E no versículo de número 3, olha só. Porque morrerá se a vossa vida está oculta. A vossa vida está oculta, escondida, então, juntamente com Cristo em Deus. Opa! Lutero acendeu uma luzinha de alerta. Ora, se a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, então se faz necessário pensar profundamente acerca da mensagem da cruz. E aqui ele fala estando de costas. Costas é porque está oculta, está escondida. E se nós não tivermos uma experiência maravilhosa, filtrada pela imagem da cruz, filtrada em Cristo e na sua morte, porém na sua ressurreição também, nós não conheceremos um passo a mais acerca de Deus. Lutero batia nessa tecla com aqueles irmãos. Olha, vocês estão sendo presunçosos, vocês estão sendo egoístas, inclusive no quesito conhecimento de Deus. Como bater no peito e falar assim, mas nós conhecemos a Deus profundamente, se eu só tenho a revelação visível de Deus? Como que vocês podem bater no peito e dizer, já não preciso, inclusive, mais estudar a palavra de Deus, porque já tenho conhecimento total sobre Deus? E aqui eu volto ao início da aula. Por que a reforma ainda é importante? Sabe, irmãos, quando muitas vezes nós adquirimos um tempo um pouquinho maior diante de Deus, fomos convertidos por Ele. Ah, pastor, mas isso aconteceu comigo já há 30, 40 anos atrás. E eu já, todos esses anos, acompanhando e estudando nos bancos escolares, nas escolas bíblicas das igrejas. Então, eu já estou cansado, creio eu, que já estou cheio do conhecimento de Deus. Hoje eu já tenho experiência, não mais para sentar como aluno, mas eu acredito que eu posso sentar já no lugar do professor ou até acima disso. Eu já sou formado pastor, as faculdades aí mais demoradas
de medicina, aí chega a 8 anos, com especialização 10 anos. Eu já fazem 30 anos que eu estou estudando a Bíblia, pastor. Eu já tenho pós-doutorado na Bíblia. Pois é essa tese que Lutero está batendo na tecla com aqueles irmãos e aqui conosco nesta manhã. Dia após dia, nós entendemos e conhecemos um pouquinho mais a respeito de Deus, conforme Ele determina que a gente avance. É Ele que determina, então, chega de arrogância, prepotência. Lutero, acredito eu, que por conta de uma suposta perseguição, ele também baixou um pouco a bola. Ele não foi tão assim, com os 2 pés no peito, não entrou de sola, mas ele foi pisando em ovos, vamos dizer assim, mas com propriedade, mas com conteúdo. Lutero, certamente, para chegar nesse ponto, teve uma experiência magnífica com Deus, para que ele pudesse chegar diante daqueles irmãos supostamente doutores e pudesse mostrar as suas teses. A próxima, olha só. O teólogo da glória, lembra que eu falei agora há pouco? Diz que o mal é bem e o bem é mal. Ok? Isso fica bastante claro, pois enquanto um homem não conhece Cristo, não conhece a Deus como escondido nos sofrimentos. E agora ele começa a abrir aqui acerca da teologia da cruz. O que significa teologia da cruz? Porque nós estamos olhando para um Deus que foi, para um homem que foi crucificado até então, sofreu, verteu sangue, morreu, mas que ressuscitou ao 3º dia. Então ele já começa a apontar para a teologia da cruz no sentido do sofrimento. Será que o sofrimento, de fato, foi algo banal? Ou foi extremamente necessário? E aqui os teólogos da glória começam a confundir as coisas. Ele diz que o mal é bem. Que mal é esse? O mal do sofrimento na cruz? Ele até entende que se transformou em bem, mas ele não consegue compreender isso. E também ele diz que o bem se transforma em mal. E que bem que ele está falando? Os teólogos da glória, e nós encontramos bastante hoje, fala a respeito desse bem que se transforma em mal. O que seria isso? Transformando o suposto conhecimento de Deus em boas obras. Mas o teólogo da cruz diz que não podemos simplificar Deus, resumir a Deus através das minhas obras. Então, olha só como eu conheço Deus. Deus impulsiona a minha vida e eu, por isso, pratico boas obras. Então, eu estou tranquilo. Eu conheço Deus na totalidade. E isso não é verdade. E hoje nós encontramos muitos, infelizmente, muitos ensinos que se dizem bíblicos, cristãos, mostrando que se nós fizermos boas obras, nós estamos de bem com Deus, nós estamos tranquilos. Quando, na verdade, isso não é verdade. É um assistencialismo, é algo que a gente confunde. E é perigoso nós confundirmos isso em nossas vidas acerca do que é conhecer a Deus. Na verdade, nós não praticamos obras a fim de buscarmos favor em Deus. Muito pelo contrário, nós praticamos as obras hoje porque o favor foi primeiro para conosco. E isso nos impulsiona a fazermos, tantas obras maravilhosas. Mas não é com o intuito de buscar favor de Deus. Eu costumo dizer que o único lugar
que eu conheço nesse mundo, em que você recebe o salário antes de ser empregado, é no reino de Deus. Aleluia. É no reino de Deus. Em lugar nenhum mais você encontrará esse benefício. Primeiro, Deus derrama sua graça, pagou um altíssimo salário por nós, um preço muito precioso, mas até mesmo, e eu vou colocar aqui a minha pessoa como exemplo, para esse traste aqui fosse beneficiado. E creio que cada um de vocês também pode trazer à memória isso. Lutero pegou esse gancho, entendeu isso, e estava atacando os teólogos da glória. E parece que nós estamos falando, né, irmãos, de coisas do século XVI, século XVII, e parece que isso não acontece para nós nos dias de hoje. Parece que nós estamos falando justamente dos tempos contemporâneos, agora, hoje, 2021. Está cheio de teólogo da graça aí oferecendo coisas para vocês. Para nós, faça isso se você conseguirá assim. Faça daquilo que você vai ser beneficiado. Eu não quero aqui mencionar nada e nem estou aqui para isso. Nem nomear absolutamente nada. Porque eu estou falando com pessoas experientes, pessoas inteligentes que aqui estão. Mas nós precisamos abrir nossos olhos. A quarta tese que Lutero trabalha: o tipo de sabedoria que enxerga as coisas invisíveis de Deus em conhecidas boas obras simplesmente infla o homem, tornando-o cego e totalmente com a sua mente obscurecida. Isso não é verdade? Se nós olharmos para o conhecimento de Deus acerca daquilo que eu faço em minhas obras, isso vai trazer orgulho e vaidade para a minha vida. E o Senhor já, através de tantos irmãos aqui na Bíblia, né, inclusive um deles é o próprio apóstolo Paulo, diz assim: olha, a salvação é dada pela graça, porque se fosse por obras de vocês, vocês iam se inflar tanto de orgulho e vaidade, que a única coisa que eles iriam mais pensar era em Deus. Para que eu vou pensar em Deus? Eu já atingi um patamar maravilhoso, que agora eu já sou dono do meu próprio nariz. Já conheço Deus na essência. Já conheço Deus. Até aonde Deus estiver, no mais profundo, eu o conheço. Se ele estiver em todas as alturas, eu também o conheço. As coisas mudam de figura, irmãos. Muitos de nós estamos trabalhando essas questões assim, com arrogância. Eu conheço Deus desde eu acordar pela manhã até eu me deitar à noite. Tem algo errado, irmãos. É Deus que nos conhece, não nós conhecemos a Deus. Com a graça dele, ele deixa nós avançarmos um pouquinho a cada dia. Mas isso é pela fé. E Lutero entendeu bem isso. Lutero defende a tese em que Deus não se faz conhecido totalmente. De fato, não se conhece mesmo. Somente em suas revelações visíveis, mas também em suas revelações invisíveis, escondida, oculta na cruz de Cristo. Mané, deixa eu só contribuir um pouquinho aqui. Tem uma irmã aqui no chat, e ela está colocando, quando você estava falando, ela falou, nós fomos criados para boas obras. Era dentro do comentário, né? Sim, sim. Está fazendo essa distinção de boas obras que Deus criou. Nós praticamos boas obras porque recebemos o favor de Deus. Exato. E quando eu vi ali, criados para boas obras, me acendeu uma luzinha aqui, né? Eu me lembrei da nossa teologia. Por que a cruz é mais importante que a criação?
É isso que eu quero tentar refletir com os irmãos. Por que a cruz tem que vir primeiro que a criação? Por que a nossa teologia não pode se basear nas coisas visíveis? Que é a criação? No céu, no mar, nas plantas, no próprio ser humano. Por que a nossa teologia não é antropológica? E sim uma teologia da cruz? Por que a importância da cruz? Essa é a grande pergunta que a gente precisa responder aqui hoje. Sim. Por que a cruz é tão importante? Eu me lembrei de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Porque o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. O que é que o Pedro está nos ensinando? O pescador, lembra do pescador? O pescador não fez teologia, não estudou profundamente nos seminários, mas recebeu a revelação de Deus por meio do Espírito Santo. Deus revelou isso a Pedro. Que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Antes de Deus dizer, haja luz, em Gênesis 1, ele disse, haja cruz. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, se Cristo não tivesse levantado a mão naquela reunião da Trindade, o ser humano vai pecar. Ou seja, tudo que a gente criar aqui vai por água abaixo, porque o pecado do ser humano vai desestabilizar tudo, e todas as coisas, o universo todo. Ou seja, vai por água abaixo. Exatamente. Para que isso não aconteça, é preciso um de nós se fazer ser humano, porque é um ser humano que vai pecar, então um ser humano tem que morrer e pagar o preço. Se isso acontecer, esse sacrifício, o sacrifício do próprio Deus encarnado em gente, na cruz, esse sacrifício pode sustentar o universo. Mas é só se isso acontecer. Exatamente isso. Qual de nós vai? Perguntou o pai. E Cristo levantou a mão. Lógico, didaticamente, né, irmão? Pedagogicamente, eu estou contando essa história. Então, já estava decidido. A cruz já estava decidida. E para Deus, não é preciso, Deus não tem que esperar, sei lá, 6.000 anos para Cristo morrer. Se Jesus falou, eu morro, eu sustento, eu vou, não vai chegar mais pertinho, ele vai falar assim, não quero. Pensando bem, não vou. Acho que eu não vou. Não tem isso, né, pastor? Exatamente. Então é por isso que a cruz é importante, porque a cruz veio primeiro. Extremamente importante. Extremamente importante. Nisso, né? Eu estou construindo aqui o que Lutero, dando os passos para os irmãos, da caminhada de Lutero, da sua didática, vamos dizer assim. Mas é exatamente isso que enxergou, que o pastor Marcos falou aqui. Então, nós não podemos... Pois então ficou a pergunta que não queria calar ali, de repente os teólogos ali chegaram, mas então, dentro disso que você está explanando, como conhecer a Deus? Como fazer conhecido a Deus? Então, se você está dizendo que pelas coisas criadas não é totalmente possível, então de que forma? Aí Lutero começa a destrinchar as suas teses. Existem algumas coisas visíveis que a humanidade poderia observar, que nós falamos aqui: criação, as nossas experiências espirituais, os milagres, e tudo isso, gente, eu não estou dizendo aqui tem que ser anulado. Não, de forma nenhuma. Mas nós temos que ter a percepção de qual a dimensão disso, ok? Então, Lutero diz que essas coisas não são suficientes para revelar a Deus. Revelam apenas algumas coisas sobre Deus. Mas é uma espécie de conhecimento que infla, que traz orgulho às pessoas. O resultado é que as pessoas nunca vão além do seu orgulho para conhecer o Deus verdadeiro. Então, notem que a criação, as experiências espirituais que eu tive com Deus, sabe aquele momento que você fala, nossa, o Espírito Santo está aqui. Nossa, eu estou percebendo isso. E isso é válido. Mas isso não pode trazer orgulho para nós, porque senão a gente não passa desse passo.
a gente não avança. E aí começa o orgulho, a vaidade acerca do conhecimento de Deus. É isso que Lutero está dizendo. Mas então Deus se revela por completo? A própria Bíblia diz que não, ele vai limitar esse conhecimento, mas ele vai proporcionar alguns avanços. Deus, então, ele se faz, não é possível conhecê-lo? Lutero avança dizendo que defende a tese em que Deus é conhecido pelo que é contrário, pelo que é escondido. E é justamente essa teologia da cruz. Os atributos invisíveis de Deus são revelados nos sofrimentos e na cruz. E aqui vem alguns paradoxos. Glória na vergonha. Se fosse nós, queríamos glória na glória. Existe aqui a sabedoria na loucura. Muitos desejam adquirir sabedoria, mas procuram em lugares errados. Poder na fraqueza. Gente, isso é tão paradoxal. Poder na fraqueza. Gente, como assim? Como adquirir poder em meio à fraqueza? Vitória na derrota. Nós tivemos um momento tão gostoso esses dias, né? E nós pudemos ver a vitória de Jesus em cada um de nós. Mesmo cada um de nós apresentando mazelas, dificuldades, a gente viu a vitória de Jesus em nós. E é isso que a gente está aqui propondo a cada um de vocês para enxergar justamente essa teologia paradoxal, essa teologia de extremos, essa teologia que confunde os sábios. Nós fomos chamados para confundir os doutores aí desse mundo através da teologia da cruz. Olha só que interessante. Deus é conhecido mediante a mensagem da cruz, assim como o pastor Marcos acabou de dizer aqui. Muito lindo isso, gente. Uma pegada interessantíssima de Lutero. O que convencia Lutero sobre essa tese era a justiça e a justificação. Que, gente, nós vamos avançar aqui acerca dessa justiça e justificação. O que trouxe base, alicerce para Lutero, foi justamente o que aconteceu na cruz com relação à justiça e à justificação do indivíduo. Porque o nosso conhecimento de justiça é totalmente contrário ao que acontece na cruz. O que nós entendemos hoje de um ser humano ser justo? O que é ser um ser humano justo? É um ser humano que cumpre com as suas tarefas, é um ser humano que cumpre com as leis, é um ser humano que anda corretamente, é um ser humano que faz as coisas todas certinhas, não é verdade? Isso faz de nós uma pessoa justa. Mas para Lutero, ele falou assim, meu Deus, que justiça é essa de Deus? Que justificou justamente os pecadores, aquele que, para o nosso entendimento, é injusto. Por isso é dito que o Senhor é o justo que morreu pelos injustos. Essa base da justiça que trouxe o convencimento a Lutero, o seu coração se inflamava de tanta alegria por ver a justiça sendo colocada diante dos pecadores, mas de uma forma tão apropriada, e que nós não conseguiríamos jamais chegar ao entendimento disso. É tão difícil entender isso. Somente pela fé. A justiça de Deus é o oposto da justiça humana. A justificação do injusto.
Lutero é comumente interpretado, veja bem, entendo falado acerca dessa justiça como humildade é pré-condição para conhecer a Deus. Na verdade, se nós procurarmos o contexto dessa palavra, essa palavra humildade, ela pode ser resumida como humilhação e deve ser interpretado dessa forma. Só quem foi humilhado diante de Deus para conhecê-lo de verdade. Aleluia, aleluia. Só quem foi humilhado diante de Deus pode conhecê-lo um pouquinho mais. Eu sou o primeiro aqui a dizer que não foi nenhuma nem duas vezes, foram muitas vezes que eu fui humilhado diante de Deus para que eu pudesse ter uma oportunidade de avançar um pouquinho mais. Humilhado como, pastor? Muitas vezes através da saúde, através das minhas besteiras mal administradas na minha família, nos meus negócios. Fui humilhado, irmãos. E sou constantemente, minha esposa está aqui, ela pode testemunhar também para todos vocês. Constantemente nós somos humilhados. Mas eu não entendo isso, e Lutero não entendia isso como algo terrível para a sua vida. Muito pelo contrário, é algo maravilhoso para nós. Porque é Deus dando a oportunidade de avançar um pouquinho mais acerca do conhecimento dele. É isso que Lutero bate na tecla, irmãos. Lutero está dizendo que temos que chegar ao fim de nós mesmos, para que antes de aceitarmos a graciosa revelação de Deus, precisamos nos esvaziar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa indicação do Senhor Jesus acerca do nosso papel depois de convertido. Lembram da grande comissão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas antes de nós discipularmos, nós temos que ter entendimento que nós somos discípulos. E olha o significado da palavra discípulo. Quem quer ser discípulo, ser alguém que vir após mim, você deseja isso? Então, assim mesmo, se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Cristianismo não é um lugar de clube de campo. Não é um lugar para a gente falar, agora todos os problemas acabaram. Tome sua cruz e siga-me. Mas antes, esvazie-se de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, de tudo aquilo que você até mesmo interpretava que agora, depois de 30 anos, pastor, diante da casa do Senhor, eu já sou doutor, pós-doutorado em Bíblia. Nós não sabemos absolutamente nada. Deus nos humilha a fim de nós nos esvaziarmos, para que aí depois Ele possa nos preencher por completo. O cálice precisa transbordar, mas é da presença de Deus. Por isso o poder na fraqueza. Começamos a entender agora essa teologia paradoxal, essa maravilha de entender que nós só vamos obter poder quando nós nos esvaziarmos, porque o poder ele tem que ser manifestado por Deus em nós. E é assim que funciona. Vitória na derrota. Nós precisamos, lemos o texto aqui, agora que vocês morreram. Gente, nós morremos por mundo.
e vivemos para Cristo. Então, a vitória está nele, não está em nós. E é isso que era tão difícil daqueles teólogos entenderem. E outros teólogos hoje, dos dias de hoje, infelizmente, pregam justamente que você precisa ser forte, mas não no sentido de receber a força do Senhor. Não, você para com isso, para com essa frescura, para com essa frescura. Lembra quantos aqui escutaram do pai e mãe na infância? Eu escutei muito. Engole esse choro. Engole esse choro. Seja forte. De fato, a gente precisa enfrentar as coisas da vida. Mas se nós não entendermos que a vitória vem de Deus, nós já somos derrotados. Totalmente derrotados. Só volta um pouquinho. Eu acho que é precioso a gente entender isso, né? Esse Lucas 29, 23. É o coração do discipulado, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz. Na minha experiência pastoral, eu acredito que a sua também, as pessoas às vezes acham que a cruz é o marido. Não é crente. A mulher é crente e o marido não é. Pastor, então a minha cruz é essa. Meu Deus, eu tenho que carregar essa cruz. Ou o contrário. A minha esposa... Sabe? Ou é um filho drogado, né, passando por um momento difícil, né? A pessoa imagina que a cruz é aquele sofrimento circunstancial. E não é isso que Jesus está falando. A cruz é esse morrer dia a dia. Exatamente. É o se esvaziar dia a dia. Marcos, é um paralelo daquele texto em que a gente precisa ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é sacrifício vivo, se não negar o nosso próprio corpo e os desejos da nossa carne? Exatamente. É isso aí. É isso. Essa é a cruz. Eu e você temos que carregar todo mundo. Olha só, oferecer o nosso corpo dia a dia como um sacrifício vivo. Não é um sacrifício de morte, cruento, como era feito no templo. É um sacrifício vivo. Eu estou vivo. Eu posso fazer, mas não quero fazer. Exatamente. As oportunidades estão diante de mim. Exatamente. Por isso que eu me fiz. Eu estou fraco, mas eu Exatamente. sou forte. Por isso esse paradoxo. Exato. Porque eu me torno sacrifício vivo. Eu entendo as coisas por outra dimensão. É por isso que eu perdoo. Mas, pastor, eu vou abrir mão do meu direito, é ele que está errado. Foi ele que me deu na cara, pastor. Foi ele que enfiou o punhal no meu coração. Foi ele que me traiu, pastor. Como é que eu vou perdoar um homem desse, uma mulher dessa? Esse é o paradoxo. Abra mão do seu direito, se esvazie. Por direito de justiça, você tem essa coisa da vingança. Mas você abre mão. E quando você abre mão, não só a justiça de Deus é feita, mas você experimenta o quê? Alívio. Maravilhoso, irmão. Graça. Está cheio de pessoas por alívio. Com doença no corpo, porque não perdoa. Fica carregando aquela nota promissória no bolso do coração a vida inteira. Está comprovado cientificamente acerca das doenças psicossomáticas, né? Exatamente, essas questões que envolvem todo essa falta de perdão acaba refletindo no corpo. Está comprovado cientificamente isso. E, de fato, isso que o Marcos falou aqui é complicado. Mas eu concordo também com os irmãos que isso é algo que se cresce gradativamente no dia a dia. É difícil, irmão. Tudo isso que a gente falou aqui parece uma formulazinha mágica que vamos sair por essa porta aqui transformados. Mas o dia a dia que vai, o Senhor que vai no dia a dia transformar nossas vidas. E tem acontecido com cada um de nós, né? Cada um pode ter uma experiência aqui e dizer, olha, está acontecendo comigo isso. Olha, puxa vida, o que eu fazia na semana passada, hoje não faço mais. Eu estou até me estranhando.
Eu era um brucutu, agora não sei, estou ficando mole. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos avançar, gente? Estamos chegando ao término do nosso tempo. Lutero tem como método do estudo, e aqui é legal, isso aqui eu quero falar para vocês e que vocês adquiram isso. O que nós estamos fazendo aqui é estudar teologia, ok? Estamos estudando a Bíblia, estamos estudando o conhecimento acerca de Deus, mesmo que limitado, mas conhecendo acerca de Deus. Então, Lutero traz ali algum que ele usava para ele, método para se estudar a Bíblia, para se estudar e buscar conhecimento de Deus. Ele se baseia no Salmo 119. Claro que não é o Salmo inteiro que nós vamos falar aqui, mas olha só alguns pontos que apontam para ele acerca da importância da teologia da cruz. Antes de ser afligido, Senhor, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Verso de número 67 do Salmo 119. Ele se apropriou disso. Antes de eu ser afligido, antes que não acontecesse nada comigo, nenhum problema, eu andava muito à vontade. E não dava bola para a sua palavra, para conhecer mais profundamente o Senhor. Mas depois que eu conheci a aflição, o Senhor permitiu ser afligido, agora eu guardo no coração a tua palavra. Ai, que gostoso, gente. Olhos abertos na aflição, arrependimento e reconhecimento. Tome como exemplo isso para você também estudar teologia. Foi-me bom ter eu passado por aflição, porque aprendeste teus decretos. Oh, como é difícil muitas vezes a gente acaba ouvindo de às vezes parentes, às vezes pessoas estranhas, tal. Os conselhos que constam na Bíblia, isso é coisa de 2.000 anos atrás, 3.000, 5.000, 10.000 anos atrás. Isso não se aplica mais aos dias de hoje. Não é verdade. As aflições nos colocam no nosso devido lugar. Eu gosto muito da ênfase que quando a gente está muito inflado, parece que a gente está flutuando, né? Parece que a gente está num patamar superior ao irmão, à irmã. Eu olho para você assim, altivamente. Mas a palavra de Deus nos traz, a aflição nos traz ao nosso devido lugar. Pé no chão. Eu sou o suficiente para vocês. E o terceiro, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Somente a fidelidade de Deus. A aflição é um método pedagógico de Deus. Vamos avançar, né, que já deu o primeiro sinal. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não bata no peito, não. Não faça isso. Se existe algum mérito contigo, esse mérito é do Senhor. É do Senhor. O resumo da teologia da cruz de Lutero, então, nós vimos agora todos, eu vou ler rapidamente, somente, tá? A teologia da cruz é uma teologia de revelação, põe-se de pé em contraste com a especulação. Muito cuidado, então, com as especulações. A teologia, ela se põe de pé e confronta-nos. Confronta-nos. A revelação de Deus na cruz é uma revelação escondida, é indireta, é revelação, mas não é imediatamente reconhecível como uma revelação de Deus. Todo mundo quer desviar da cruz, né? Não sei se isso é a revelação de Deus. É, exatamente. A teologia da cruz é a revelação de Deus. A revelação de Deus se encontra na cruz de Cristo, ponto. Não se encontram em obras ou realizações humanas. A revelação mediante o sofrimento esmaga
todas as nossas pretensões de conhecer Deus pela razão humana e pela moral humana. Portanto, Deus é conhecido somente pela fé. Ele pode ser discernido somente pela fé. Deus é conhecido de modo especial através do sofrimento. Não é só o fato de Deus poder ser conhecido no meio do sofrimento, mas olha só que interessante, mas de que ele usa o sofrimento para se fazer conhecido. Aleluia. Tem diferença, hein? Toda a diferença. Toda a diferença. Muito legal. Deus nos humilha a fim de que nós possamos conhecê-lo. Guarde isso no teu coração. Por que a teologia da cruz ainda é importante? O Marx já deu um spoiler aqui, muito enriquecedor. Séculos 18 e 19 houve uma explosão na teologia, chamada teologia liberal. E essa teologia liberal influenciou e vem influenciando até os dias de hoje, né? Esse movimento intelectual que trouxe a base que o conhecimento de Deus parte mais do nosso conhecimento do que, de fato, o conhecimento provindo de Deus. Então, a razão humana está acima da revelação. E esse movimento tem feito estrago desde então e até os dias de hoje, infelizmente. Então, esse conhecimento intelectual, ele trouxe e tentou quebrar, e tenta quebrar ainda, toda a unidade da Bíblia, toda a historicidade, confiabilidade, autoridade. Não é ela que julga os nossos atos, é os nossos atos que estão agora julgando a Bíblia. Você tem ouvido isso? Como eu disse agora há pouco, mas isso foi escrito há milhões de anos. Não se aplica mais hoje. Isso aqui, infelizmente, alguém já ouviu? Eu ouvi uma besteira uma vez que a Bíblia precisa ser reformada. Ela está desatualizada. O racionalismo da Renascença trouxe essa razão humana. O romantismo trata das experiências humanas autônomas. A pós-modernidade trata de indivíduos autônomos que, olha, eu coloquei até essa palavrinha maiúscula aí, determinam para si mesmos a verdade. Você já ouviu falar da teoria da determinação aí? Eu determino. Eu conheço pessoas que até pregam na porta da casa, assim, papéis escritos: vou ser rico, vou ter o melhor emprego. Eu estou determinando isso. E se eu determino, é isso que vai acontecer. É exatamente isso que vem acontecendo desde a época lá de Lutero, gente. E está presente em nossas vidas hoje. Muito cuidado com isso. Mas para Lutero, a teologia da cruz julga todas essas reivindicações presunçosas. A cruz expõe o nosso pecado. E eu quero concluir, irmãos, de forma muito simples. Pois não. Não entendi. Sim. Não, claro, por favor. Por que a teologia da cruz é importante nos dias de hoje? Na verdade, nós vamos colocar a cruz. Não vamos falar sobre teologia. Vamos falar sobre a cruz. Todos os nossos pensamentos, nossos planos, nossos projetos precisam ser filtrados pela cruz. Precisam ser filtrados pela palavra de Deus. E não ao contrário. Tudo que hoje representa em nossas vidas, nós precisamos antes passar pela cruz. Filtrar através da cruz. Existe um livro muito famoso, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Nós temos consultado Jesus antes de qualquer plano, projeto, sonho.
ou ainda nós somos imaturos e vamos colocando os pés pelas mãos e depois, muitas vezes, quebramos a cara. A teologia da cruz traz para nós hoje a verdade. Nossa condição humana depende daquilo que nós enxergamos na mensagem da cruz. A vida cristã não é uma vida de vitória e poder. Guarde isso. Nem simplesmente uma vida de fraqueza, mas é vida de poder na fraqueza. Uma vida vivida na dependência consciente do poder de Deus mediado pelo Espírito Santo. Eu comecei com esses versículos e quero lê-lo novamente, porque agora ele vai trazer um novo significado para as nossas vidas. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está escondida juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. De qualquer forma, em glória. Em glória. Mas para isso, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. E com isso, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar com os irmãos. Na verdade, eu vou pedir para o pastor Marcos fazer essa oração de gratidão a Deus. E de antemão eu quero agradecê-los por estar presente aqui e os irmãos que estão online também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos lá. Senhor Jesus, que maravilha de aula. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez essa manhã falou ao nosso coração. Como é maravilhoso, ó Deus, abrirmos as Escrituras e lermos textos bíblicos como esse, ó Deus, da carta de Paulo aos Colossenses, nesse capítulo 3, nos lembrando, Senhor, que a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós não enxergamos, ó Deus, apenas sofrimento, vergonha, dor e o nosso pecado. Nós enxergamos ali o poder do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É o Senhor, o Senhor é tudo em todos nós. É verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a mantermos os nossos olhos na cruz de Cristo. Sim, ó Deus. E na sua ressurreição, na cruz vazia porque Amém. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Glória. E está vivo. E o Senhor prometeu que quando o Senhor se manifestar em glória, nós também seremos manifestados, Senhor. Porque a nossa vida está oculta no Senhor. Amém. Como é gostoso saber disso. Por isso, Senhor, os sofrimentos, as tribulações do tempo presente não são para serem comparados, ó Deus, com a glória, com o louvor, com a paz, com a eternidade que está reservada e preparada pelo Senhor para nós. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a suportarmos os sofrimentos, as tribulações, a cruz no tempo presente, esse amor, ó Deus, pelo Senhor, no tempo presente. Não está fácil Deus, viver nesse mundo, É verdade. com tantas ideologias, com tantos pensamentos, com tantas tribulações. Não tem sido fácil, mas nunca foi. Nunca foi. Nos dias do Senhor Jesus na terra também não eram dias fáceis. Nos dias da igreja, ó Deus, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, também não era fácil. Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, também não era fácil. Nas grandes epidemias e nos grandes movimentos, ó Deus, climáticos, também não foi fácil. Mas, ó Deus, nós podemos ter certeza de que o Senhor, o Cristo Jesus, crucificado e ressurreto dentre os mortos, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que essa verdade enche o nosso coração de humildade, de alegria e de esperança em Cristo Jesus.
Guarda, Senhor, cada família aqui representada nesse Sim, ó Deus. domingo. Abençoa os nossos irmãos, irmãs e famílias também no online. Aqueles que vão assistir, ó Deus, esse vídeo depois. Que sejam todos ricamente edificados pela tua graça e pelo teu amor. Muito obrigado por esse curso, Senhor, sobre a reforma. Uma verdade tão antiga, mas tão, ó Deus, nova e atual, tão eterna. Muito obrigado, Senhor. Abra nossa mente e o nosso coração nesses dias. É o que pedimos, agradecidos pela vida do pastor Anésio. Muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo, por aquilo que o Senhor tem feito nele e através dele. Abençoa com ele a sua esposa, a sua filha, toda a sua casa. Sejam ricamente abençoados por isso. É uma alegria e um prazer tê-lo aqui conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos. Muito obrigado pela presença.